Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá na hora de ficar bem informado, hein? Tá começando agora o seu AB1 dessa quinta-feira, dia 9 de outubro. São 11 horas e 49 minutos e nós vamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, também pela internet, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e ainda pelo Globoplay. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, nessa quinta-feira. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser assim, do jeitinho que a gente está vendo, sol entre nuvens. À noite, o tempo pode ficar com o céu nublado. Agora a temperatura está marcando 27 graus aqui em Caruaru e a mínima deve ficar na casa dos 20 graus, pessoal. Vamos ver também como é que está a previsão do tempo para algumas cidades da nossa região. Vamos ver? Olha aí, Bezerros, hein? Aqui no Agreste, temperatura mínima 20 graus, a máxima pode chegar aos 26. Belém de Maria fica na zona da Mata Sul, mínima de 21, máxima de 27 graus por lá. E em Tuparetama, no Sertão, mínima de 21 graus e máxima de 32. Aqui nessa edição do AB1, você vai ver que a rua Capitão João Velho está passando por obras. Essa rua fica bem no centro, aqui da capital do Agreste, ó, tá vendo? Olha só essas imagens. Elas foram feitas agora pela manhã e dão uma ideia do tamanho dessa intervenção e também dos impactos na movimentação de veículos aqui na cidade. Essas obras são da Compesa e daqui a pouco nós vamos saber qual é a finalidade desse trabalho. Qual é o prazo de conclusão e como é que está a vida do condutor de veículos nesse momento também. Esse é um dos assuntos do seu AB1. Leonardo Costa e Fábio Gomes estão com a gente ao vivo, direto de Garanhuns. Leonardo vai trazer todas as informações sobre mais uma fábrica clandestina de bebida alcoólica que foi descoberta pela polícia na nossa região. Leonardo, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Bom, essa fábrica clandestina de bebida funcionava no bairro Heliópolis, um dos mais tradicionais, conhecidos e movimentados aqui da cidade. A operação aconteceu no fim da tarde de ontem e essa fábrica não tinha nem licença de funcionamento e as condições sanitárias estavam muito precárias. A Polícia Civil contou com o apoio aí da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, além do Instituto de Criminalística de Pernambuco e também aí da Agência de Vigilância Sanitária de Pernambuco. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes porque eu conversei com o delegado responsável por essa operação e ele detalha tudo pra gente. Almir. Impressionante, né, Leonardo? Mais uma fábrica clandestina. Daqui a pouquinho você vai trazer os detalhes, então. Fábio chega com os principais assuntos dessa quinta-feira no nosso portal. Teve um tiroteio com morte no estacionamento de um supermercado aqui em Pernambuco. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. Teve sim, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de quinta-feira. Esse caso aconteceu em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, mas tomou uma grande repercussão no estado todo. Inclusive, o G1 obteve acesso a imagens de algumas pessoas que estavam no estacionamento desse supermercado que mostram o momento em que houve a troca de tiros. Um homem, infelizmente, morreu, uma mulher de 20 anos, que era esposa dessa vítima, ficou ferida e houve troca de tiros entre os criminosos e também com a polícia militar. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes sobre esse caso, Almir. Combinado então, Fábio e Leonardo, até daqui a pouco. E hoje tem o nosso consultório, porque tem a B Saúde e a gente vai falar sobre a trombose, um problema sério que pode surgir de forma silenciosa e trazer graves consequências à nossa saúde. A trombose ela não dói, ela é silenciosa. É isso que corre o risco, né? E você tem que ter muito cuidado e fazer as coisas tudo certinho. E outra coisa também, não pode ficar muito tempo em pé, parado no canto, porque aí começa a ficar, a beliscar e adormecer e incha a perna. E Joel Almeida e Lohana Nunes estão com a gente ao vivo também. Joel vai abrir o nosso consultório daqui a pouquinho para falar sobre trombose. Bom dia para você, Joel. Oi, Almir, bom dia para você. Um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. A trombose é um problema mais prevalente nas mulheres aqui no Brasil, mas também pode acometer sim os homens.
como a gente costuma dizer, é mais comum também aparecer nas pernas, mas pode dar nos braços, de forma mais rara, também no cérebro. Por isso é muito importante um repouso absoluto, dependendo de onde esse trombo ele apareça, e também pode causar diversos problemas graves. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco com um especialista, então mande sua pergunta, participe do nosso jornal hoje. Almir. Muito bem, Joel. Lohana vai trazer informações sobre as cozinhas comunitárias que funcionam aqui em Caruaru. Elas fazem parte de um programa que pretende levar alimentação para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Olha que importante. Bom dia para você, Lohana. Bom dia, Almir, para você, para todo mundo de casa. Pois é, eu estou aqui em uma das cozinhas solidárias, aliás, cozinhas comunitárias, é importante dizer. Comunitárias porque todo mundo consegue participar e levar uma quentinha, uma marmita para casa, para sua família, aí a depender da situação. Olha só, eu vou mostrar um pouquinho a quantidade de famílias que a gente tem aqui. Algumas já foram, mas são cerca de 20 famílias que estavam presentes aqui na manhã de hoje para esperar aí o almoço que já vai levar para casa. O almoço está quase prontinho ali. Vamos mostrar um pouquinho? Vou pedir para o meu cinegra me acompanhar aqui. Estou pegando ele até de surpresa. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar. Então, não dá para mostrar agora? Ah, dá sim para mostrar. Olha só. Aqui estão as marmitas que eles vão levar para casa. E daqui a pouco a gente vai mostrar com detalhes. Desculpa, Dedé, eu fiz essa surpresa aqui com ele. Mas é porque as marmitas ficaram prontas só agora. E aí eu, poxa, queria mostrar para você de casa. Mas já já a gente mostra com detalhes como é que está sendo esse recebimento. O pessoal que está aqui, qual é o motivo, né, dessa inscrição no projeto. Que o projeto se chama Bom Prato e traz aí alimento para 200 famílias aqui de Caruaru. Já já a gente vai trazer todos os detalhes a respeito disso no AB1. Eu volto com o estúdio. Combinado então, Lohana e Joel também conosco nessa edição de quinta-feira do seu AB1. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar, pessoal, sobre as investigações de um suposto caso de desvio milionário de verba pública na Câmara de Vereadores de Ipojuca, no litoral sul aqui de Pernambuco. Detalhe, 3 mulheres foram presas, entre elas 2 advogadas aqui de Caruaru. Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, 11 horas e 56 minutos agora. O seu AB1 está de volta, agora 11 horas e 58 minutos. Vamos ver o movimento do trânsito nessa quinta-feira aqui em Caruaru, no centro da cidade. A gente está vendo aí a Vigário Freire, muitas motos passando nesse instante. A gente percebe essa movimentação aí no centro de Caruaru e poucos veículos na Capitão João Velho, ó, à direita aí no seu vídeo. Tá vendo 2 motocicletas paradas por ali. Por quê? Tá tendo uma intervenção da Compesa na parte mais alta dessa rua e aí a gente inclusive vai falar a respeito dela, mas essa é a movimentação que a gente está vendo nesse instante no centro da capital do Agreste. Pois é, pessoal, uma obra da Compesa está sendo realizada em uma das principais ruas do centro de Caruaru. Essa intervenção deixou o trânsito bem complicado agora pela manhã, lá na Capitão João Velho, que a gente viu um pedacinho dela agora nessas imagens ao vivo do trânsito. Vamos conferir a reportagem? Todo esse trecho da rua Capitão João Velho está interditado. De acordo com a Compesa, o cano que atravessava a rua apresentou um vazamento na rede de esgoto e precisou de reparos urgentes. Ontem pela manhã, 7 horas da manhã, nossas equipes de ronda, as equipes de manutenção, identificaram esse vazamento, esse extravasamento de esgoto aqui na rua Capitão João Velho, no cruzamento com a rua Cleto Campelo. Logo em seguida, as equipes já vieram ao local e perceberam que era um coletor, um tubo de esgoto de cimento amianto que foi assentado na década de 80, começo da década de 90, que não é mais utilizado nos dias de hoje e que precisaria ser trocado. Já é uma recomendação da Compesa da gente não fazer trocas pontuais, mas sim trocar todo o trecho danificado. Por isso que a gente, um pequeno buraco, um pequeno extravasamento de menos de 1 metro de proporção, ele se transforma numa vala, numa abertura de quase 42 metros, porque a gente está trocando todo esse trecho que estava danificado. Como a rua foi interditada, o trânsito sofreu alterações. Alisson é o dono deste estacionamento que fica na Capitão João Velho. O espaço para 30 carros está com as portas fechadas. Isso em uma das semanas de mais movimento para ele. É complicado para a gente, viu? Porque a gente depende do fluxo, né, do trânsito para poder trabalhar, com questão de estacionamento. E aí está parado. A gente está aí à véspera de um feriado que movimenta a cidade, entendeu?
Então a gente hoje é dia de feira, amanhã é dia de feira, sábado movimento, que é véspera de feriado, que é domingo, entendeu? Então, prejuízo gigante. Esse trecho aqui da rua Belmiro Pereira também foi interrompido. Os motoristas que antes precisavam trafegar por aqui vão precisar pegar à direita, na rua Frei Caneca, seguir direto. Vão dobrar na rua Armando da Fonte, seguido o Grande Hotel. Depois vão dobrar sentido a rua Silvia Filho, Silvia Jardim, para depois sair atrás do Banco do Brasil. Depois do Banco do Brasil, os motoristas vão seguir reto. E aí só depois de todo esse longo caminho, eles vão chegar ali, ó, na esquina da Caixa Econômica Federal. O pessoal está dando apoio aqui. Hoje é um dia de feira, né? Um dia de muito movimento, então a gente vai ficar aqui todo o período que for necessário para dar o apoio no trânsito, na orientação. Os motoristas que precisaram vir para o centro tiveram dificuldades. Cassiano é motorista de aplicativo. Ele conta que só no desvio demorou mais do que no tempo da corrida. Eu tive que fazer uma rodeio lá perto do Grande Hotel para poder chegar aqui na Caixa Econômica do centro. Demorou muito? Mais ou menos 15 minutos até chegar aqui. O gerente de engenharia da Autarquia de Mobilidade de Caruaru explica que 20 agentes de trânsito foram distribuídos para orientar os condutores. Mesmo assim, encontramos um trânsito lento e engarrafado. A autarquia diz que estuda modificar o trânsito, mas alerta para quem puder fazer uma rota alternativa e evitar o trecho. Em decorrência da obra, como é uma via muito importante aqui do centro, existe esse transtorno do trânsito mais lento, mas a gente está fazendo o que é possível para mitigar esse transtorno. Nossa orientação é que ele procure rotas alternativas, evite essa área central aqui, para ele ter um fluxo melhor. Como os reparos ainda estão na fase inicial, a finalização e entrega da obra é prevista para 3 dias. Nós estamos aqui com mais de 20 funcionários, trabalharam até 5 horas da manhã, né, nessa madrugada, entre quarta e quinta-feira. E todos esses serviços a gente está com a celeridade maior possível. Perceba que está todo o serviço aqui já feito, toda a tubulação já foi assentada, né, toda a vala já foi aberta, todos os empecilhos que tinham já foram solucionados. E o que a gente entra agora é no teste dessa rede, né, colocar o esgoto para fluir nessa tubulação e entra também com o reaterro dessa vala, com material novo, com material de boa qualidade, entra com a compactação da vala e, por fim, a camada de asfalto para que possa liberar o trânsito. Então a gente vai fazer essa etapa hoje na quinta-feira. Amanhã a gente já inicia a parte de reposição de asfalto para que a gente libere o tráfego no máximo até domingo. Obviamente que é um prazo que a gente pode atender antes. Até lá, para o motorista, é necessário dirigir com tranquilidade. Tá bem complicado lá em cima, o trânsito tá bem complicado. Tá engarrafado? Tá, bastante. Tem um pouco de paciência, todo mundo se ajudar. Agora é 12h, 3 minutos, está na hora do almoço, então a gente vai falar sobre o programa Bom Prato, do Governo do Estado, em parceria com as prefeituras. A intenção, pessoal, é abrir cozinhas comunitárias para oferecer refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, ao vivo, Lohana Nunes vai trazer todos os detalhes para a gente agora. Lohana, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez para você, para todo mundo de casa. Na hora do almoço você deve estar comendo aí e o pessoal também está aqui esperando, ó, a marmita que vai levar para casa. Deixa eu mostrar aqui o que tem na marmita, minha gente, pra vocês verem qual é a refeição da cozinha comunitária. É uma refeição muito boa, viu? Ó, tem feijão, tem arroz, tem macarrão. Deixa eu botar aqui para a gente ver melhor. Tem carne moída, saladinha, tá vendo? Esse kit todo é entregue aqui, ó, pelo Marcos para todo mundo. Ele tem uma lista aqui das pessoas que são beneficiadas, tá vendo? A comidinha saudável, gostosa, balanceada. E quem vai receber agora o próximo da fila é o seu Moreno, que tem um nome bem diferente, gente. Eu vou preferir chamar ele. Ele falou, as pessoas me chamam de seu Moreno, porque ele é gêmeo de um galego, né? E você é o Moreno, mas o nome é? Jaitécio. Jaitécio, pensa aí no nome difícil. Aí ele já tá com as marmitinhas aqui, o Marcos vai entregar para ele, Marcos. Aí ele bota na sacola para levar para casa, olha só, já ajeita tudo. O seu Moreno, ele teve um problema de saúde, foi um infarte? Um infarte que ele teve e, infelizmente, ele já não pode trabalhar, não pode fazer algumas tarefas básicas. Por isso, ele precisa muito dessa refeição, né, seu Moreno? Isso, com certeza. É importante para você? É muito importante. Eu tive esse infarte e a cardiologista ela me proibiu em trabalhar, pegar peso, subir ladeira. Aí, então, esse almoço é muito importante mesmo. Eu moro sozinho
Então me ajuda muito mesmo esse almoço. Pronto, já já a gente vai conversar com mais famílias. Olha só, o pessoal está esperando aqui, ó, o momento de levar a marmita para casa, para a família. São pessoas que ou trabalham o dia todo, as crianças chegam da escola e não tem como fazer um almoço de última hora, ou pessoas desempregadas que realmente estão em vulnerabilidade social. Eu fiz um VT lá dentro da cozinha para você também aí de casa ver como é que é preparado todo esse almoço, que além de matar a fome, é também trazer saúde para as famílias. Vamos ver? A cozinha foi inaugurada no ano passado e ainda é a solução para cerca de 200 famílias em situação de vulnerabilidade social em Caruaru. Por aqui, as marmitas são produzidas por uma equipe de 3 auxiliares e uma cozinheira, todas com a supervisão da nutricionista. O programa Bom Prato é uma parceria do governo do estado e do município que trouxeram para Caruaru 2 unidades de cozinhas comunitárias. O programa Bom Prato ele visa o fortalecimento de inaugurações, o fomento financeiro para os municípios do estado para a questão da inauguração de cozinhas comunitárias. O programa já está presente em 156 municípios do estado de Pernambuco. 184 já aderiram ao programa, ou seja, só tem 2 municípios do estado que ainda não aderiram. E esse programa hoje conta com a doação para a população mais vulnerável do estado de Pernambuco de 46 mil pratos de comida por dia. A prefeitura ela faz o pedido ao governo do estado, ele manda um valor da equipagem, com esse valor o município consegue comprar a parte de fogão, geladeira, enfim, todos os equipamentos da cozinha. E a partir do momento da inauguração, o município passa a receber mensalmente um valor de R$20 mil para custeio, assumindo assim alguns compromissos com o governo do estado em relação a essa política pública. Os compromissos são entregar o mínimo de 200 refeições por dia, que essas refeições sejam tanto a questão alimentar como a questão nutritiva, não pode ser qualquer tipo de alimento. A prefeitura tem o compromisso de fomentar a economia local, em especial a agricultura familiar. E essa relação ela não é uma relação aleatória, ela é uma relação que ela vem referendada pela coordenação do CRAS local para que exista uma assertividade maior em relação à família que recebe. Chegamos lá para conhecer a cozinha e os trabalhos já estavam adiantados. Quase tudo pronto para a chegada das marmitas, onde os usuários levariam o almoço para casa. Mas não somente a comida, os cuidados vão além de matar a fome. O acompanhamento para essas famílias ele vai muito além de apenas entregar essa marmita. A gente faz questão de acompanhar, entender qual é a realidade dessas famílias, inclusive fazendo atividades de orientação nutricional, acompanhamento de avaliação antropométrica também, entre peso, altura e IMC. E através disso a gente entende como essa família chegou para nós, seja baixo peso, obesidade, e a partir disso a gente acompanha, orienta, para que essa família entenda que aqui há um suporte na alimentação, uma alimentação saudável com ingredientes provindos de agricultura familiar, e a partir disso a gente faz esse acompanhamento para que essa família tenha uma base. Muitas famílias que vêm para a gente são pessoas que estão em insegurança alimentar e nutricional, pessoas também em baixa renda, e através desse espaço a gente consegue fazer essa garantia de direito, que é a alimentação saudável. O Estado já tem números que vem deixando realmente muito felizes, como a redução de mais de 20% na internação por desnutrição no Estado. Então, a fome tem caído, né? Já são 18 milhões de refeições entregues através desse programa, e o retorno já tem sido realmente muito significativo. A conversa que nós temos com os usuários, os beneficiários, tem tido uma alegria muito grande para essa junção de forças entre Estado e municípios. Agora, a expectativa está para a abertura da nova cozinha, já que mesmo com tanta demanda, ainda existe fila de espera para esse atendimento. Essa lista de espera, a gente consegue eventualmente estar atendendo ela. Há uma limitação de quantidade de refeições fornecidas, né? Isso já é previsto pelo programa, não é uma limitação que o município impôs, é uma limitação que já é do próprio programa,
de no máximo 200 refeições. Então, eventualmente, quando a gente vê que alguma pessoa ou família está fora, né, a gente tenta, de fato, dialogar, remanejar, tentar inserir de alguma outra forma. Existem também as pessoas que, de uma certa forma, acabam não acessando o serviço por várias razões. E aí as equipes técnicas dos CRAs vão até essas famílias, verificam a necessidade ou não de manutenção desse serviço para que a gente possa inserir outras famílias que estão, de fato, necessitando naquele momento. Já é realidade uma terceira cozinha no município de Caruaru. Nos próximos dias, muito provavelmente, a gente vai estar inaugurando uma terceira cozinha e, ano que vem, com certeza, aí, mais cozinhas comunitárias no município de Caruaru. Então, a gente continua aqui na cozinha comunitária, no programa Bom Prato, só para mostrar para vocês, o pessoal continua pegando aqui as marmitas, né, para levar para casa, organizando nas sacolas. O Marcos está ali ainda, né, fazendo a lista, dando cheque na lista, para que ninguém fique sem a sua marmita. A gente vai conversar com outra família aqui, agora que também precisa, né, é o Reinaldo. O Reinaldo, que falou comigo anteriormente. Ele sofreu um acidente ainda no Rio de Janeiro, ele é carioca, veio morar aqui e teve aí um problema, né, no cérebro, né, a metade do cérebro retirado, enfim, um problema bem grave que impede ele de trabalhar também, e ele precisa dessa ajuda. Como é para você conseguir esse almoço todos os dias? Olha, graças a Deus, Deus me abençoou com a minha esposa aqui do meu lado, que fez o cadastro para mim no cadastro dela, e a gente está pegando aí a melhor comida, o cozinheiro está nota 10, e para mim é uma satisfação estar falando nessa melhor emissora da rádio, né, da televisão, Asa Branca. Então é sempre satisfação pra gente, não é verdade? Poder estar aí sendo entrevistado por você também. Obrigada, muito obrigada, viu? Então você vê que eles realmente pegam porque precisam, né, dessa ajuda, desse amparo. A gente, como disse, são 200 famílias, são só o almoço, inclusive essa é uma das dúvidas, só tem o almoço, tem café da manhã, tem jantar, mas o jantar e o café da manhã não teve grande aderência, o pessoal não fazia muita questão, assim, não precisava tanto quanto o almoço, que é a refeição mais importante. Então, são esses que são distribuídos aqui. Eu vou conversar agora com a Priscila, que é da assistência social do município, e vai falar pra gente. Priscila, é um trabalho que realmente precisa, é necessário, tem fila de espera e em breve, como eu disse na matéria, vai abrir uma nova cozinha comunitária. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Sim, em Caruaru nós temos 2 cozinhas comunitárias, essa que estamos falando, né, que atende a comunidade da Vila do Aeroporto, e temos também uma segunda cozinha que foi aberta agora em maio, que atende a comunidade do Novo Mundo, e já temos a previsão de abertura de uma terceira cozinha, que vai ser localizada lá no sítio Cipó, certo? E aí, sobre a lista de espera, a gente informa que a forma de acesso para ser beneficiário aqui da cozinha é através do CRAS Maria Auxiliadora, que é o CRAS de referência aqui da comunidade da Vila do Aeroporto. Pronto, através do CRAS, essas famílias realmente podem ter acesso a esse almoço, ou seja, são famílias que realmente precisam. Obrigada, Priscila, pela entrevista. A gente volta aí no estúdio depois desse almoço coletivo aqui. Muito obrigado pelas informações ao vivo, informações importantes para atender a essas famílias carentes, não é? E é importante a gente trazer essas informações ao vivo. E vamos seguindo, porque no Luiz Gonzaga, aqui em Caruaru, os moradores estão enfrentando muitos transtornos, hein? São problemas como falta de saneamento, falta de iluminação pública, enfim, está faltando um monte de coisa. Então, tem espaço aberto para os problemas da comunidade aqui no seu AB1. Jaira Lima está chegando com o nosso Carro Link. Boa tarde, Jaira. Olá, Almi, boa tarde. Nós já estamos aqui na rua José Francisco Vicente Filho, no bairro Luiz Gonzaga, onde viemos aqui conversar com os moradores que se queixam das péssimas condições em que vivem hoje. Tem problema de falta de saneamento, falta de calçamento, falta também da chegada aí do pessoal dos Correios aqui para trazer correspondências, para trazer encomendas. Os moradores dizem que estão aqui entregues ao abandono. Então a gente vai conversar agora com essas pessoas para saber quais são as reivindicações deles, se já houve solicitação aí à prefeitura para que você resolva esses problemas, aos órgãos competentes, aos Correios também, se eles já entraram em contato com os Correios. Nós vamos saber agora como é que está a situação desses moradores aqui da rua José Francisco Vicente Filho. Pois é, a gente chegou aqui à rua José Francisco Vicente Filho, no bairro Luiz Gonzaga. Eu vou conversar com alguns dos moradores que já estão por aqui para contar para a gente como é que está a situação hoje de quem vive aqui. Vou conversar com a Gil primeiramente. Gil, boa tarde. Como é a situação de quem vive aqui nessa rua? Veja, aqui o bairro todo, não é somente nessa rua. Falta muita coisa para a gente aqui.
Apesar de, você acabou de dizer, né, bairro Luiz Gonzaga, mas nós não somos considerados do Luiz Gonzaga. Por quê? Porque a parte de cima do Luiz Gonzaga tem asfalto, tem muita coisa. Aqui a gente não tem, né, calçamento, a gente não tem esgoto, a gente não tem, o correio não passa para trazer a nossa correspondência. A gente tem falta de iluminação, tem muitas lâmpadas em muitas ruas aqui que são escuras, você entendeu? Até para os meninos que vêm da escola à noite, eles descem na pista, na BR. Então eles param na pista no escuro, que é um perigo, você entendeu? O ônibus para, eles descem e vêm de lá para cá no escuro para ir para as casas, para as residências. Então a gente precisa dessas coisas aqui nesse bairro, calçamento, esgoto principalmente, né? Saneamento básico, que é o essencial para a gente aqui. Então são essas as necessidades hoje que a gente está tendo, que são básicos, são coisas básicas para a gente poder sobreviver. Bem, Gil, muito obrigada. Eu vou conversar também com a dona Nonete, que já é moradora aqui antiga, né? Há quanto tempo a senhora mora aqui, dona Nonete? 8 anos. Sempre foi assim? Sempre. Tudo que ela falou é isso e mais alguma coisa. Olha, tá vendo aí? Tá céu aberto aí para ver. É lixo. O próprio morador também não se ajuda, joga o lixo. É rato, é cobra, é escorpião, é barata. Esses insetos que, se evitasse esse lixo, também se evitaria, certo? E é isso aí. Os vereadores, nem os vereadores estão querendo esse bairro aqui. Porque eles vêm, olha, vai embora. Não tem um durante esse tempo todinho que disse assim, eu vou abraçar essa causa. Não. Aí E falta também o saneamento básico. Não, o principal, que é o saneamento, a gente não tem aqui de jeito nenhum. Como ela disse, faz os canos, tem um açude ali embaixo, desce todinho para o açude ali. O que sai daqui dessa rua. E as outras ruas é tudo na mesma situação dessa rua aqui. Vou conversar também com a dona Neide, que mora aqui há quanto tempo, dona Neide? Uns 20 anos já. A gente pediu, já faz mais de ano que a gente pede um poste novo, que esse cidadão fica debaixo do poste e que vai cair o poste em cima dele. Já faz mais de ano, aí eu pedi, minha sobrinha pediu, minha irmã, e nada. Faz solicitação, eles dizem não, vai, não espero que vai, até agora nada. Então, essa é a realidade aqui dos moradores da rua José Francisco Vicente Filho, que fica no bairro Luiz Gonzaga. Muito obrigada, dona Neide, por participar aqui com a gente. A gente espera realmente ter uma resposta, né, Almir, aí das autoridades competentes para saber quando é que vai ter um olhar diferenciado aqui para esse bairro, para os moradores que convivem com essa situação, falta de calçamento, falta de saneamento básico, iluminação também. Algumas áreas não tem poste, não tem iluminação. E também essa questão aí muito importante que é a da falta do saneamento básico. A gente vai em busca dessas respostas e espera realmente que algo de melhor aconteça aqui para esses moradores. Almir, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, viu, Jaira? Pois é, falta tudo por lá, não é, pessoal? Isso mexe diretamente com a dignidade dessas mães de família, desses pais de família, enfim, é uma sensação de abandono mesmo. Então a gente entrou em contato com a Prefeitura de Caruaru para saber o que será feito para resolver esses problemas que a gente acabou de ver no Luiz Gonzaga. É muito problema, o que gera muito sofrimento também para todo mundo por lá. Aí a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras diz que, em relação à demanda do calçamento e saneamento da rua José Francisco Vicente Filho, aí no Luiz Gonzaga, a equipe de projetos vai ao local para fazer o levantamento das demandas e incluir o serviço no cronograma de ações, assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. Essa nota é padrão, a gente tem percebido isso nessas edições do AB1. Sobre a falta de iluminação, a Secretaria de Serviços Públicos disse por meio de nota que uma equipe técnica vai realizar uma vistoria no local durante a noite para verificar a necessidade dessas melhorias na iluminação dessa rua do bairro Luiz Gonzaga. A gente vai continuar junto aos moradores, acompanhando, aguardando essas visitas técnicas e principalmente as providências, não é, gente, para resolver todos esses problemas aí que se acumulam no Luiz Gonzaga, como a gente acabou de ver. Vamos seguindo para o Momento WhatsApp de hoje, porque tem reclamação chegando das rendeiras aqui em Caruaru. A Niedja Maiara mora na rua João Faustino Vila Nova e está preocupada com a situação de um buraco e de um vazamento por lá. Vamos dar uma olhada então. Eu sou aqui na rua 36 do bairro das Rendeiras, Niedja Maiara. Esse buraco aí que eu filmei e mandei para vocês, até agora não vieram ajeitar, com o pessoal ainda não veio ajeitar. Quinta-feira, semana passada, um carro
à noite caiu dentro desse buraco. Ainda bem que os vizinhos aqui conseguiram tirar o carro de dentro desse buraco. Só Jesus tem misericórdia. E isso é água da rua. Ela tinha faltado, mas chegou de novo. Ontem não tinha água da rua, hoje tem. Ó. Aqui essa rua é abandonada, nunca vi não. Dona Miédia, que situação, hein? A gente foi em busca das respostas também. A Compesa diz por meio de nota que vai consertar esse buraco e vai consertar o vazamento também, hein? Que para isso uma equipe será enviada ao local agora à tarde, na tarde de hoje, Dona Miédia. Então a gente vai aguardar a visita dessa equipe da Compesa e o conserto aí desses problemas. Estamos juntos nessa expectativa, hein? E você também pode participar aqui do AB1, mande o seu vídeo para o nosso WhatsApp 991988212, esse que está aí na tela para você. No próximo bloco, você vai ver que a polícia fechou uma fábrica de vinho em Garanhuns, hein? O local não tinha licença para funcionar e apresentava péssimas condições de higiene. E tem o AB Saúde também para a gente conferir. O tema dessa semana é trombose. Meio-dia, 21 minutos. O seu AB1 volta já. Estamos de volta com o seu AB1, meio-dia, 23 minutos, e olha essa notícia. A polícia está investigando um desvio milionário de verba pública na Câmara de Vereadores de Ipojuca, no litoral sul, aqui de Pernambuco. Documentos detalham como funcionava esse esquema. E olha, 3 mulheres foram presas, entre elas 2 advogadas aqui de Caruaru. A reportagem é de Bruno Fontes. De acordo com a representação da Polícia Civil e do Ministério Público, 12 pessoas e 5 empresas fariam parte do esquema de desvio de dinheiro público por meio de emendas parlamentares da Câmara Municipal de Ipojuca. Na semana passada, o delegado responsável pela investigação, Ney Luiz, e a promotora de justiça, Catarina Gouveia, explicaram o suposto esquema de fraude de 27 milhões de reais. As investigações apontam que associações inexistentes ou que, embora existentes, careciam de competência técnica para a execução dos projetos em um processo eivado de vícios indicativos de fraude. Na operação, foram presas Maria Netânia Vieira Dias, que auxiliou na elaboração da proposta e na obtenção de orçamentos para empresas envolvidas, e as advogadas Eva Lúcia Monteiro e Edjane Silva Monteiro, que teriam envolvimento com uma das instituições, o Instituto de Gestão de Políticas Públicas do Nordeste, IGPN. As outras empresas são Madeireira e Construção Paraense, Rede Vida e Instituto Nacional de Ensino, Sociedade e Pesquisa. O IGPN deveria executar o projeto Pré-Amar, Saúde Integral, com o objetivo principal de qualificar o cuidado prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde no município. Na investigação, o IGPN recebeu pelo menos 9 emendas parlamentares, totalizando mais de 6 milhões de reais. Na gestão do IGPN até 2027, está como presidente José Gibson Francisco da Silva e Júlio César de Almeida Souza na função de diretor financeiro. Eles também são investigados. Policiais civis foram averiguar a existência do IGPN no endereço indicado como sede em Barreiros. Ao chegar ao local, existia apenas um galpão com a placa alugo. Moradores disseram que estava em nome de Gerailton Almeida da Silva, dono da empresa Madeireira e Construção Paraense, situada em frente ao endereço do IGPN. E de acordo com a Polícia Civil, nesse contexto para receber o dinheiro público, várias empresas de fachada foram criadas, fechadas e depois surgiam com outros nomes. De acordo com a polícia, uma estratégia para mascarar o desvio do dinheiro público. Durante a investigação, em maio deste ano, surge o nome de um outro acusado, apontado em ser o coordenador dessa fraude. Gilberto Claudino da Silva Júnior, gestor da Faculdade Novo Horizonte. Ele também exerceu a presidência do INESP, do Instituto Hábitos de Planejamento e da Rede Nacional de Gestão, empresas investigadas num suposto esquema de fraude.
A TV Globo também teve acesso ao boletim de ocorrência da operação da semana passada, data em que a Justiça decretou a prisão de Gilberto Claudino da Silva Júnior. Ele não foi encontrado na casa onde mora, um condomínio de luxo na Praia do Cupe, em Porto de Galinhas. O efetivo se deparou com a casa trancada e as luzes acesas, dando a entender que o imóvel havia sido deixado às pressas. Este vídeo, obtido pela polícia, mostra Gilberto saindo em um carro na noite anterior. A polícia também procura Gerailton de Almeida da Silva. Assim como Gilberto, horas antes do cumprimento do mandado de prisão, o acusado deixou a residência, num condomínio em São José da Coroa Grande. Das 7 pessoas com prisão preventiva decretada, 4 estão foragidas. Gerailton Almeida da Silva, Gilberto Claudino da Silva Júnior, José Gibson Francisco da Silva e Júlio César de Almeida Souza. Agora, a polícia investiga os vereadores que aprovaram as emendas impositivas destinadas a essas empresas denunciadas na Vara Criminal de Ipojuca. E também funcionários da Prefeitura de Ipojuca, que aprovaram os pagamentos. Esta é a lista anexada ao processo. São quase 90 empenhos dos vereadores, 27 milhões de reais. Nós não conseguimos contato com a defesa dos investigados citados nessa reportagem. A Câmara de Vereadores de Ipojuca disse que nem a instituição, nem qualquer vereador foram objetos de medida judicial e que a destinação das emendas impositivas segue todos os trâmites legais. A Câmara disse ainda que suspendeu o envio de recursos para as instituições citadas enquanto esses fatos estão sendo apurados. Agora, meio-dia, 29 minutos, em Garanhuns, a Polícia Civil descobriu uma antiga fábrica de vinho que estava funcionando de forma clandestina, pessoal. Então, o Leonardo Costa está chegando com todos os detalhes ao vivo agora. Inclusive, as condições desse local eram precárias, não é, Leonardo? Uma boa tarde para você. Isso mesmo, amigo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na AB1 de hoje. Olha só, essa fábrica clandestina de vinhos funcionava na Avenida Júlio Brasileiro, no bairro Heliópolis, um dos bairros nobres aqui da cidade de Garanhuns. Como você disse aí, com condições sanitárias precárias e sem licença de funcionamento. Segundo a Polícia Civil, era uma fábrica de vinhos antiga que apresentava aí indícios de funcionamento. Foram encontrados rótulos, galões de álcool, um grande número de garrafas vazias prontas para serem envasadas, tampas, bebidas já envasadas e máquinas em condições precárias. A operação foi realizada pela Polícia Civil e contou aí com o apoio da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, Secretaria da Fazenda e além do Instituto de Criminalística de Pernambuco. Eu conversei com o delegado Patrick Dias, que é da 2ª Delegacia aqui de Garanhuns. Vamos entender o que ele disse, porque ele detalha essa operação. Essa fábrica era localizada ali ela tinha uma das saídas ali na Avenida Júlio Brasileiro, próximo ao Polo Heliópolis, e era uma fábrica antiga de vinho, mas nós recebemos diversas informações de que essa fábrica continuava em operação de forma furtiva durante a noite. E no local nós identificamos diversos indícios de que realmente essa fábrica poderia estar funcionando. E nós fizemos a identificação do local e ontem, com a participação da Pevisa e da Cefaz, fizemos essa fiscalização onde constatamos essas irregularidades. Essas fábricas clandestinas, elas não respeitam as normas sanitárias, bem como muitas vezes utilizam insumos de baixa qualidade e sem qualquer controle de higiene. E isso sim coloca em risco, independente de adição de produtos tóxicos, isso já coloca em risco a saúde de quem consome. Após a vistoria aí, a Pevisa, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, fechou o local, as investigações seguem. Vale ressaltar aí que, apesar de ser uma bebida destilada ou vinho, até o momento no Brasil não foi encontrado indícios de metanol nessa bebida. E a gente lembra também que essa é a 2ª fábrica fechada esta semana aqui em Garanhuns. A primeira fábrica funcionava no bairro Aloísio Pinto. Lá a Polícia Civil encontrou mais de 1.500 garrafas de conhaque e rum. Essas garrafas foram apreendidas e 3 homens foram presos. A Polícia Civil de Garanhuns disse que segue fazendo operações para identificar mais fábricas aqui na cidade. Almi, volto contigo.
Leonardo, muito obrigado por todas essas informações ao vivo, direto de Garanhuns aqui no AB1. Um bom trabalho para você. E está na hora de conferir os destaques do nosso portal G1 Caruaru e Região. Quem está chegando direto da redação é Fábio Gomes ao vivo, porque teve tiroteio e morte no estacionamento de um supermercado aqui em Pernambuco. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. É isso mesmo, amigo. Muito boa tarde para você, para todo mundo que continua ligado aqui com a gente nesse AB1. Esse caso aconteceu ontem à noite no município de São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Um homem, infelizmente, morreu após ser baleado, uma mulher ficou ferida e houve ainda uma troca de tiros entre os criminosos com a polícia militar. O G1 recebeu essas imagens que dá para a gente ouvir o momento em que esses disparos são efetuados durante essa troca de tiros e, de acordo com o boletim de ocorrência, esse caso foi registrado ontem por volta das 9 horas da noite. O homem que morreu ele foi identificado por Igor Gonçalves da Silva Rego, de 34 anos, e ele estava acompanhado da esposa, uma mulher de 20 anos, fazendo compras. Após pagar as compras que eles fizeram no caixa, o casal foi abordado pelos criminosos e o Igor foi atingido por vários disparos e, infelizmente, morreu no local. A esposa dele foi baleada 3 vezes e foi socorrida para uma UPA e depois transferida para o Hospital da Restauração. O estado de saúde dela atualizado não foi divulgado até o momento. Um dos suspeitos foi identificado por Anderson de Souza Oliveira, de 19 anos. Ele foi baleado durante a troca de tiros com os policiais e está sob custódia em um hospital da Zona Oeste do Recife. A investigação segue sob responsabilidade do DHPP e até o momento a motivação para esse crime não foi divulgada, Almir. A gente vai seguir acompanhando também, não é, Fábio? Impressionante esses retratos da violência urbana. Imagine o estacionamento de um supermercado, não é? Tanta gente circula pelos supermercados no dia a dia e aí um tiroteio acontecer num local como esse. A gente vai seguir acompanhando, sim, nessa apuração do G1 aqui no AB1. E um outro destaque que tem aqui no nosso portal é um registro de perda no cenário da comunicação, hein, Fábio? Exatamente, Almir. Infelizmente, é uma perda muito grande aqui para Caruaru, porque a gente recebeu hoje pela manhã a notícia que o Josimo Costa faleceu aos 63 anos. Ele é muito conhecido aqui na região de Caruaru por ser sócio de uma emissora de rádio aqui da cidade e também por ser empresário do Forrozão Promoções, né? Além de vários artistas que são conhecidos nacionalmente. Essas informações foram apuradas pelo G1, ele era uma figura bastante conhecida aqui e ele era empresário de artistas como Batista Lima, Calango Aceso, Carlinhos Bala e vários outros. Ele foi inclusive responsável por impulsionar grandes eventos aqui na cidade, projetar talentos e fortalecer a cena artística e a comunicação local. Até a última atualização dessa nossa reportagem, a causa da morte ainda não foi divulgada e o sepultamento será amanhã no cemitério Parque dos Arcos. Vários artistas que tiveram contato com o Josimo lamentaram essa perda nas redes sociais, Almir. Verdade, Fábio. Aqui ficam os nossos sentimentos, não é? Para toda a família do Josimo Costa, para todos os parentes, não é? Para todos os amigos também e companheiros de imprensa, os companheiros da Metropolitana FM. É a nossa saudação e a nossa solidariedade. Fábio, daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos aqui no AB1, não é? Volto sim, Almir. Até já. Até já. E a gente vai seguindo com o seu telejornal da hora do almoço. Bom, é o AB Saúde de hoje que está chegando agora e a gente vai falar sobre a trombose, um problema muito sério e que precisa de muito cuidado e muita disciplina do paciente durante o tratamento. Joel Almeida está chegando e vai abrir o nosso consultório agora. Boa tarde para você, Joel. Oi, Almir, boa tarde para você. Uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui no AB1. Esse é o consultório da doutora Bruna Marques. Ela é médica angiologista e cirurgiã vascular, que agora é o consultório de todo mundo que está acompanhando a gente, né, doutora? Boa tarde para você. Por que é importante falar sobre esse tema? Boa tarde, Joel. Falar sobre trombose é importante porque a trombose ela é uma doença que pode deixar sequelas e que pode evoluir também para um quadro grave que a gente conhece como embolia pulmonar. Então, o diagnóstico precoce e o tratamento são muito importantes. Pronto, doutora. Inclusive, a gente vai fazer um convite para você que está em casa agora para acompanhar uma reportagem que a gente produziu sobre esse tema. Veja. A trombose é uma condição séria que pode surgir de forma silenciosa e trazer graves consequências à saúde. Ela acontece quando um coágulo de sangue se forma em uma veia, geralmente nas pernas, dificultando ou até bloqueando a circulação. Foi exatamente isso que aconteceu com seu Cícero, de 80 anos. Depois de levar uma queda e fraturar o joelho,
o idoso ficou vários dias com a perna imobilizada. O tempo em que ficou parado foi suficiente para desenvolver uma trombose. O problema só foi descoberto durante exames preparatórios para a cirurgia da perna lesionada. Olha, eu não sentia nada não, né? Eu só senti o baque, né? O problema do baque. E depois, quando ficou doendo, porque realmente foi quebrado aqui e botado no gesso, aquela coisa toda, e depois quando tirou ficou doendo. E ainda hoje dói, mas o problema é do gesso. Agora, só que a trombose ela não dói, ela é silenciosa. É isso que corre o risco, né? E você tem que ter muito cuidado e fazer as coisas tudo certinho. Eu estou tomando medicamento, eu passei 3 meses tomando um estilo do medicamento 2 vezes por dia, e agora, depois que eu voltei lá, agora estou tomando outro tipo de medicamento só 1 vez por dia. A trombose venosa profunda é causada pela formação de um coágulo que interrompe o fluxo normal do sangue. Os principais sintomas incluem dor, inchaço, calor e rigidez muscular na região afetada. O perigo maior está quando esse coágulo se desprende e viaja pela corrente sanguínea, podendo atingir órgãos como pulmões, cérebro ou coração. Nesse caso, o quadro evolui para uma embolia, que pode ser fatal. A gente não sente, não vê, né? Mas tem que procurar um médico, a médica, ou o que for, e fazer o tratamento e tomar a medicação certinha e fazer tudo certo. Somente não pode estar pegar peso, não pode estar com a perna dobrada, não pode dormir com a perna encolhida, tem que dormir dormir com a perna em cima do travesseiro, mas a perna ela estirada, né? Então, só que não pode estar sentado muito tempo, eu não posso ficar. E outra coisa também, não pode ficar muito tempo em pé, parado no canto, porque aí começa a ficar, beliscar e adormecer e incha a perna. Você tem que estar sempre andando um pouquinho dentro de casa, numa calçada, tal, num canto seguro, porque se a pessoa cair, fica difícil, né? A trombose pode surgir após cirurgias, fraturas, longos períodos de imobilidade ou até mesmo em pessoas com predisposição genética. Mulheres são ligeiramente mais afetadas, principalmente entre os 20 e os 40 anos, por causa de fatores hormonais, uso de anticoncepcionais e gravidez. Existem 2 tipos principais. A trombose aguda pode se resolver naturalmente e a crônica, que pode deixar sequelas nas veias. Nem sempre os sintomas são evidentes, mas sinais como dor diferente da dor da cirurgia, vermelhidão repentina, inchaço, calor na perna e falta de ar devem ser levados a sério. O diagnóstico é feito por meio de exames de ultrassonografia, ecodoppler, tomografia ou ressonância. Confirmada a trombose, o tratamento deve começar imediatamente. O objetivo é impedir o crescimento do coágulo, evitar sua migração e reduzir as chances de uma nova trombose. A melhor forma de combater ainda é a prevenção. Praticar atividades físicas regularmente, manter o peso adequado, beber bastante água e evitar o cigarro e o álcool fazem toda a diferença. Pois é, assim como o seu Cláudio, eu precisei fazer tudo isso porque eu também fui diagnosticado com trombose há 4 anos atrás, precisei tomar anticoagulante, tive muito medo também de sofrer um acidente, enfim, de precisar fazer uma cirurgia, porque é sério, né? E aí, doutora, 2 homens com trombose, seu Cláudio também teve na reportagem, não é muito comum, né? Mas pode acontecer. Isso. A trombose ela é mais frequente nas mulheres, mas os homens também podem ter. A gente tem aqui a participação do telespectador que mandou algumas perguntas para a gente. A Cláudia Silva do Salgado, aqui de Caruaru, diz assim: o uso de anticoncepcional pode causar trombose? Tomei um anticoncepcional que me causou microvasos. Isso pode evoluir para uma trombose? Uma pergunta. Então, o uso de anticoncepcional ele aumenta realmente o risco de trombose, principalmente os anticoncepcionais que têm como base o estrogênio. Os anticoncepcionais que têm como base a progesterona não aumentam esse risco. O uso do anticoncepcional ele também aumenta a questão das varizes, né, dos vasinhos. Aqueles vasinhos fininhos, eles não aumentam o risco de trombose.
Doutora, agora a gente tem uma pergunta da Yolanda Torres, da Vila Peladas, aqui também de Caruaru. Ela quer saber se a cirurgia de varizes feita a laser pode causar trombose ou tromboflebite. Ela complementa. Já teve tromboflebite 4 vezes e recentemente fez a cirurgia das varizes. Ainda corre risco de ter trombose novamente ou a tromboflebite? Quando nós realizamos um procedimento, né, que faz uma manipulação ali na parte da circulação, sempre existe um risco de trombose, tá? Então, quando você compara o tratamento com laser, né, comparando com a cirurgia convencional, o risco de você ter uma trombose é menor, certo? Então, em ambas as situações podem ocorrer, mas o tratamento a laser, por ser um tratamento menos invasivo, por proporcionar uma recuperação mais rápida, esse risco acaba sendo inferior, certo? Ela tem varizes e fez uma cirurgia, né? Então foram removidas aquelas veias que podem evoluir com tromboflebite, certo? Caso a doença evolua e ela volte a ter outras veias calibrosas, ela ainda pode sim ter outros quadros de tromboflebite. A gente tem a pergunta da Tânia Nunes, também aqui da cidade. Ela pergunta quais são os sintomas de uma trombose e quais os cuidados de imediato. Certo. Os sintomas mais frequentes vão ser dor e inchaço, certo? Como é mais frequente nas pernas, então dor e inchaço em uma das pernas. Não é comum, né, que o paciente tenha trombose nas 2 pernas ao mesmo tempo, tá? Qual foi a outra pergunta? Os cuidados, isso, né? Os certo. Cuidados. Em relação aos cuidados, procurar uma assistência médica para que seja feito um diagnóstico precoce e iniciado o tratamento. Doutora, a gente tem mais uma participação do José Pereira. Os homens também participando aqui desse tema. A trombose pode afetar outras partes do corpo ou somente as pernas? É mais frequente nas pernas, mas pode acontecer em outras partes do corpo também, como nos braços, né? Não é comum, geralmente está relacionado ao uso de catéteres ou quando o paciente toma alguma medicação que irrita ali a parede da veia. Pode acontecer nas veias do abdômen, enfim, qualquer parte do corpo, mas é mais frequente nas pernas, sim. Doutora, a gente tem a última participação aqui. Rosário, do Alto do Moura, diz assim: a trombose só se resolve com cirurgia ou tem outros meios de tratamento? Ela diz que o pai é diabético, está com trombose, descobriram a trombose há 2 meses e a perna dele está muito inchada e vermelha. Ela quer saber se ela pode se preocupar ou se segue o tratamento normalmente. A trombose venosa, o tratamento é basicamente clínico, né, com medicações, uso de meio de compressão, certo? Pelo fato dele ser diabético, provavelmente ele deve ter alguma trombose arterial. Então, nesses casos, pode ser necessária a realização de uma cirurgia que muitas vezes a gente faz através de cateterismo na perna. Muito obrigado por sua participação, pelas dúvidas esclarecidas aqui. Doutora Bruna Marques, ela é angiologista e cirurgiã vascular. Ao meio eu volto no estúdio com você. Muito obrigado, esse foi o AB Saúde de hoje. Muito obrigado, viu, Joel? Muito obrigado à médica também que participou conosco, ao nosso consultório, toda quinta-feira. E olha, pessoal, a governadora Raquel Lira cumpre a agenda hoje, aqui em Caruaru. Entre os compromissos, ela esteve na obra de uma creche, no bairro Xique-Xique. E agora há pouco seguiu para a Feira do Gado, onde deve anunciar os investimentos da nova feira. Mas antes, ela falou sobre a importância da Feira do Gado e como esse investimento vai ajudar a quem comercializa por lá. A governadora também falou sobre a construção de novas feiras do gado em outras cidades do interior. Veja. Vamos anunciar a nova Feira do Gado de Caruaru, foi construída em parceria com a Prefeitura. A gente precisava, para poder fazer o aeroporto funcionar, garantir um novo espaço para a feira, mas há muito tempo que Caruaru já merecia uma nova Feira de Gado e a gente não conseguiu chegar nisso enquanto estava na Prefeitura. Os recursos são limitados, mas agora, enquanto governadora de Pernambuco, a gente vem junto com a Prefeitura, ali junto da SEACA, onde tem um terreno, às margens da rodovia, foi dialogado com todos aqueles que vendem e compram os ovinos, caprinos, os animais aqui na cidade de Caruaru, que sempre teve uma feira muito forte. Eu não tenho dúvida nenhuma de que vai se fortalecer ainda mais, com mais segurança, com mais dignidade para o atendimento daqueles que negociam da feira e que vivem da feira e que é um elemento muito importante para a economia pernambucana. A gente está fazendo feira de gado não só aqui, mas avançando em Itabira, em outras cidades pernambucanas, para permitir que a comercialização de animais, junto com a Adagro, possa estar da melhor forma possível. Intervalo no AB1 e na volta tem o AB Esporte com os gols da segundona do Pernambucano para a gente conferir, hein? É daqui a pouquinho, agora é 12h, 46 minutos. O seu AB1 agora é 12h, 49 minutos.
Bora voltar para a redação? Porque Fábio Gomes está chegando com outros destaques do G1. Tem evento com jogos eletrônicos aqui na região, é, Fábio? Tem sim, Almir. Para o pessoal que gosta aí da tecnologia, da programação, também dos jogos eletrônicos, vai acontecer a partir da semana que vem o Game Jam Caruaru. É um evento onde as pessoas que têm interesse nessa área se reúnem para criar novos jogos, para participar de desafios interativos. E uma novidade bacana é que as inscrições para esse evento são gratuitas e já estão abertas. Os interessados em participar vão ter aí uma programação que segue do dia 17 até o dia 19 de outubro no Porto Digital aqui em Caruaru. E essa programação vai reunir programadores, artistas, designers, músicos e também várias outras pessoas que têm interesse nesse ramo. A programação começa pela manhã e segue até a noite. Para fazer a inscrição é só acessar o G1, que tem disponível o hiperlink, essa partezinha vermelha do texto, onde os interessados podem clicar e ir para o formulário de inscrição. Para conferir essa programação completa é só acessar a nossa matéria que está disponível aqui no G1 Caruaru e Região. E eu aproveito, Almir, para falar também de outro assunto bem bacana aqui no G1 Caruaru e Região e que é destaque agora, que é a respeito da agenda cultural para esse final de semana. O final de semana aqui no interior de Pernambuco tem diversas opções de lazer. O listão do G1 tem opção para todas as idades, tanto gratuitas quanto também pagas, e alguns dos destaques são o show de Petrúcia Amorim em Gravatá, tem também a apresentação do Conde Sobrega aqui no interior de Pernambuco e várias opções de programação para a criançada por conta do feriado, do Dia das Crianças. E aí, para conferir essa programação, o listão completo, é só acessar o G1 Caruaru e Região. Almir. Muito bem, Fábio. Valeu, muito obrigado pelos destaques de hoje, hein? Até amanhã. Até amanhã, Almir. Valeu. E tá chegando o AB Esporte. Matheus Antunes está pintando aí na sua tela para começar falando sobre a segundona do Pernambucano. Boa tarde, Matheus. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligadinho aqui no nosso AB1. Deixa eu pedir só uma licença, porque ontem uma amiga minha falou que era para eu trazer o bordão que eu uso nas redes sociais aqui da TV Asa Branca para o AB Esporte. Então, se me permitem, fala, benção, estão todos bem? Agora eu acho que tá pago, viu, Almir? Mas sim, meu amigo, ontem tivemos nossos times entrando em campo, o Porto voltou a ganhar, já o Ipiranga lotou o Limeirão e parabéns primeiramente para a torcida, mas mesmo diante do seu torcedor, a máquina de costura não fez um bom jogo, terminou a partida 1-1 e vem aqui comigo pro telão para a gente ver os placares de ontem. O Porto, como a gente falou, ganhou de 1-0 da equipe do Águia, esse jogo foi aqui no Lacerdão. 1-1 o Ipiranga contra o Caruaru City, não foi bom para nenhuma das equipes, principalmente para o Ipiranga, que ainda está buscando essa segunda ou primeira colocação no Grupo A. O Veracruz perdeu para o Belo Jardim, Veracruz não tem mais chance, isso a gente já trouxe ontem. E o América, meus amigos, 5-0 no Centro Limoeirense. Esse time do América não está tendo dó, pena de ninguém. Inclusive, a gente tem o gol da partida do Gavião. O Porto venceu o Águia com o gol do Caio de cabeça após um cruzamento de escanteio. A gente está olhando aí, golaço do Caio subindo mais alto que todo mundo e levando o Porto à primeira colocação do grupo. E agora, finalmente, que o Porto voltou a vencer, assumiu a liderança, não fez um grande jogo, uma grande partida, mas saiu com a vitória. E o Águia ainda tem chances, viu? Mesmo com o resultado adverso, a rodada, o Águia já folgou e tem mais 2 jogos para cumprir, matematicamente ainda tem chance, mas claro que vai precisar de algumas combinações de resultados, mas ainda dá. A gente aproveita também para mostrar os gols do jogo do Ipiranga contra o Caruaru City. O Jefinho do Caruaru City, do Leopardo, fez o primeiro gol aos 29 minutos do primeiro tempo, chutando de longe aí, o goleiro aceitou, mas um golaço do Jefinho, e o Ipiranga foi buscar um empate no segundo tempo, aos 14 minutos, pressionou muito e chegou ao empate aos 14 minutos do segundo tempo com o Janelson. O gol depois de um bate-rebate após o cruzamento na grande área, o Janelson empurra para dentro do gol. Teve chance, inclusive, do Ipiranga de virar essa partida, mas não foi o que aconteceu. Mas a minha pergunta, Almir, é que qual seria a aposta do torcedor desse Grupo A? Quem é que vai avançar de fase e ser o duelo contra esse tão temido América? Pois é uma boa pergunta, viu, Matheus Antunes? É uma ótima pergunta. Então conte pra gente como é que tá a classificação das equipes nesse momento, pra gente ter uma ideia. Deixa comigo. No Grupo A ainda tá tudo em aberto, Almir. Vem cá conferir. Olha, o Porto, ele está na primeira colocação com 11 pontos, chegou depois da vitória contra a equipe do Águia, mas o Porto, o que acontece? Vai jogar contra o Vitória na próxima rodada e precisa vencer para garantir, só dependendo dele, a vaga para a próxima fase.
Porque na última rodada o Porto folga. Então olha o perigo aqui para a equipe do Gavião. Caruaru City com o empate chegou a 10 pontos, se garante ali na segunda colocação, mas precisa voltar a vencer porque o Vitória vai jogar contra a equipe do Águia, contra o último colocado. O Vitória pode inclusive ultrapassar o Caruaru City. O Vitória tem 7 pontos, o Ipiranga com 7, já folgou no retorno, tem ainda a possibilidade de chegar, mas precisa voltar a vencer. O Ipiranga com mais um empate dentro de casa, foi um resultado péssimo. E o Águia, como a gente comunicou, ainda tem chances matemáticas, mas muito difícil. Já no grupo B, o América lidera com 19 pontos absoluto, já está na segunda fase, inclusive desde a rodada passada. O Centro Limoeirense tem 11 e olha, a derrota do Centro Limoeirense para a equipe do América foi até boa para o Belo Jardim, porque o Belo Jardim tem 10, venceu na rodada do Veracruz, só que o Belo Jardim ainda vai folgar. Então vai precisar contar com outro tropeço do Centro Limoeirense na próxima rodada, inclusive o Centro joga contra o último colocado, Veracruz. Vai ser difícil, mas obviamente o Belo Jardim vai torcer muito para o Galo na próxima rodada, para tentar tirar aqueles pontinhos preciosos contra o Centro Limoeirense, que inclusive no primeiro turno, Almir, o Centro empatou com a equipe do Veracruz. Então por que não repetir a dose, né? O Ipojuca com 4 e o Veracruz já eliminado, não tem mais chances de nada na competição, último colocado. Mas é isso, pessoal, ainda não dá para cravar quem vai passar de fase, mas eu posso cravar que você pode sair na frente das informações, das novidades do mundo esportivo aqui, pertinho da gente, acessando, sabe o quê? O GE Caruaru e região. Isso porque vocês podem ter acesso ao portal quando quiserem e na palma de sua mão. E é de graça, tem preço melhor do que esse. Acessa lá o nosso site, dá aquela moralzinha, GE Caruaru e região. Tamo junto, Almir, e até amanhã. Muito obrigado, viu, Matheus? Grande abraço para você e até amanhã. E vamos seguindo, porque essa sexta-feira marca o Dia Internacional da Saúde Mental. E para celebrar essa data, o Senac vai realizar hoje, aqui em Caruaru, um projeto chamado Museu das Emoções. Esse evento é de graça e acontece em 2 turnos. Agora à tarde, daqui a pouquinho, a partir de 1h30 e outro a partir das 6h30 da noite. O coordenador desse projeto, Armando Nascimento, mandou um vídeo para convidar você. Vamos ver? A gente não conseguiu ouvir o Armando, mas eu vou reforçar aqui o telefone de contato para você participar do Museu das Emoções, hein? É só ligar para o 3727-8259 ou então para o 3727-8260. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, a gente vai conversar com o médico radiologista Manuel Florencio. A gente vai falar sobre o enfrentamento ao câncer de mama. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. Não perde, hein? E aqui termina o seu AB1 dessa quinta-feira, agradecendo demais a sua presença aí do outro lado. E a gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 11h45, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal, e até lá!